Tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai Santo, nessa noite te damos toda a honra e glória e buscamos a tua face para que tu nos ensines a colocar ou depositarmos em ti a nossa confiança, que possamos te servir com corações humildes, possamos te servir, ó Deus, como homens e mulheres que, quebrantados em seus corações, buscam a confiança que vem de ti e não a demonstração
de quão infalíveis somos, mas antes servir-te com um coração quebrantado e humilde, perante o mais humilde de todos os homens, o mais humilde de todos que alguma vez andou na face da terra. Santo Deus, visita com a tua glória hoje os homens e mulheres que nos ouvem por meio desse período, por esse programa, e que possas cravar nos seus corações o modelo do teu Espírito. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levamos cativo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E derrubamos, ó Deus, tudo e qualquer preocupação contrária à tua palavra, no teu poder, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, seja bem-vindo nessa noite. A palavra de Deus na minha boca todos os dias. Onde nós nos encontramos nesse período, no final do dia, na viração do dia, onde a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 8, que Deus passeava com o homem no jardim. E em dado momento Deus falou com Jeremias, lhe dizendo: eis que a partir de hoje coloco a minha palavra na tua boca. O objetivo de Deus ter comunhão conosco é para que nós possamos aprender não a sermos religiosos, mas aprendermos, uma vez salvos, uma vez que já aceitamos Jesus, a crescermos no entendimento da nossa salvação para que possamos ocupar os nossos lugares. Deus disse a Moisés: porque clamas a mim. Interessante que o religioso pensa em orar buscando Deus para Deus lhe responder. E há momentos que Deus quer te perguntar o que é que tu dizes. Porque Deus colocou a palavra de Deus na nossa boca para ver aquilo que o homem diria. E então, aquilo que o homem ligasse na terra é aquilo que é ligado nos céus. Desde já, junte-se a nós, faça parte nessa noite desse grande comboio. Algo maravilhoso que o Senhor vai fazer. Nosso meio. Boa noite, Iona. Seja bem-vinda. Boa noite, pastor. Obrigada. Obrigado pelo tempo de adoração. Te louvarei. Não importa as circunstâncias. Me faz pensar em algo realmente interessante. Quão verdadeiros somos nós à medida que nós cantamos ao Senhor. Digo cantarmos ao Senhor porque no livro de Salmos diz: declarai as maravilhas que o Senhor tem feito, declarai os seus louvores. A Bíblia fala de louvor ser como a declaração do que Deus fez. Muitas das vezes nos nossos louvores nós cantamos o que sentimos para Deus. Okay? E quando nós ouvimos, não importa as circunstâncias, eu te louvarei, é a perfeição que Deus quer criar em cada um de nós, como o livro de Hebreus 6 nos faz entender. O objetivo é sermos aperfeiçoados, crescermos na nossa salvação. Será verdade que todos os momentos nós lhe adoramos, independente das circunstâncias? E quando os nossos medos estão a falar mais alto? E quando as situações determinam se falamos a verdade, se omitimos, com medo de ser rejeitados, com a intenção de ser aceitos? Quais são as circunstâncias em que nós permanecemos fiéis a esse louvor? Te adorarei, não importa as circunstâncias. Então, Hebreus capítulo 6, nós vamos continuar simplesmente para fechar essa série de mensagens que vamos estado a desenvolver sobre os fundamentos da nossa fé. Falamos no último tempo sobre como o sangue do Cordeiro, como o fundamento da fé, baseados em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que diz que eles, nós, os santos, vencemos Satanás, aquele que era o nosso acusador, pelo sangue do Cordeiro, testemunho da palavra na nossa boca, e por negarmos-nos a nós mesmos, ou seja, não tentarmos safar-nos. Como Jó, a Bíblia diz que Satanás intentou dizendo que pele por pele o homem daria tudo para poupar a sua vida. Mas nós temos essa grande confiança da grande salvação a qual hoje fomos feitos participantes e que não precisamos mais de nos salvar a nós mesmos porque Ele nos salvou. E então importa, como está escrito, que vades crescendo nessa salvação, conhecendo Cristo e a sua perfeição, para que nós possamos atingir essa estatura que há em Cristo. Glória a Deus. Vamos partir de Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Glória a Deus. É esse momento que nós estamos aqui convosco, convidando-vos para vocês se ajuntarem a nós, para vocês serem participantes dessa mesa de comunhão, como está escrito, prosseguindo assim para a perfeição em Cristo, ser perfeito. Deus disse a Joana, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. São dois pontos interessantes. Andar na presença de Deus e sermos perfeitos. A Bíblia diz que por causa do pecado, Romanos capítulo 3, verso 23, Romanos capítulo 6, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos ou separados da glória de Deus. E o salário do pecado era a morte, que é a separação da vida. A Bíblia diz que Deus é vida. E a Bíblia também diz que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, diz assim a palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada, alguma de 2 gumes. Assim sendo, nós estando mortos nos nossos pecados, a palavra de Deus, nós estávamos mortos para a palavra de Deus. Nós não compreendíamos, nos tornamos cegos. Agora que o pecado é removido pelo sangue do Cordeiro, já temos acesso a este novo vivo caminho, por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, e temos acesso à presença de Deus. Então Deus disse a Abraão, Abraão, o pai da fé, de todos aqueles que creem, Deus disse, anda na minha presença. Por causa da remissão do pecado, podemos andar na presença de Deus. Porém, a pergunta é como permanecer na presença de Deus? E a proposta de Deus é a perfeição. Perfeitos para estarmos na presença de Deus. Então, se pudéssemos, capítulo 3 de Tiago, diz a palavra de Deus, interessantemente, Tiago capítulo 3, no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Qual é a perfeição que Deus nos aponta em Tiago capítulo 3? Novamente. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Muitas das vezes se ensina que ninguém é perfeito. Porém, Deus disse a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Todo homem que for apto para reter o testemunho da palavra em sua boca, o que é reter o testemunho? Não importa as circunstâncias, eu te louvarei. O que seria louvar o Senhor em função das circunstâncias? Gênesis 22, verso 8 é um perfeito exemplo disso, onde o verso 7, o filho de Abraão procura saber diante do pai, aqui o cutelo, o fogo, a lenha, cadê o cordeiro? E no versículo 8, Abraão disse, Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Aquele que retém a confissão da palavra. Quando nós olhamos para a palavra confessar, parece que nós estamos só a fazer uma recitação daquilo que nós lemos. Não. A palavra confessar tem a ver com ser homólogo de Cristo. Noutras palavras, nós falamos o mesmo que ele falou em diferentes circunstâncias e de acordo com a circunstância, o que é que ele diz. Então, Abraão disse, Deus proverá. Quando Deus disse que ele providenciaria, Jeová Jiré, ele não disse que eu vou providenciar caneta nem papel. Ele disse que ele providenciaria para si mesmo um cordeiro. Logo, este cordeiro é Jesus. Em João capítulo 1, João Batista diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sendo que João Batista, em João 1,29, diz, eis o cordeiro que Deus providenciou. Este é aquele que Abraão apontou profeticamente. Deus providenciará para si mesmo. Não mais um cordeiro que era sacrificado anualmente para cobrir o pecado dos homens, mas de acordo com Hebreus 9, um cordeiro que removesse o pecado. Romanos 9,
Hebreus 9, João 1, 29, mas que removesse o pecado uma vez para sempre. Logo, eis o Cordeiro que tira ou que remove, não o que cobre, mas o que remove. Se removeu, já não é mais presente. É importante nós entendermos isso porque muitas das vezes parece uma troca, um jogo de palavras. E não é. Essa é a realidade espiritual, onde o Senhor pergunta, vinde e arguí, cadê o teu pecado? Porque Deus removeu o pecado. Removeu o pecado que era contrário a nós e agora nós, pela renovação da mente, temos que arrancar a consciência desse pecado. Amém? A consciência desse pecado. No livro de Hebreus capítulo 2, no versículo 15, Paulo fala sobre essa consciência do pecado. Ainda falando de Tiago, enquanto nós abrimos em Hebreus, Tiago diz, o que é apto para confessar, para falar conforme a palavra, de acordo com as diferentes circunstâncias, em diferentes circunstâncias ele é perfeito para manter o corpo de pé. A Bíblia diz então, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E infelizmente, muitas das vezes foi ensinado que tens de ter cuidado para não cair nisto, cuidado para não cair naquilo. Mas esse cuidado parece mais medo de cair. Mas a Bíblia diz, como Paulo fala, eu creio que Deus guardará a minha vida de cair ou de tropeçar. Eu não vivo na expectativa, eu não vivo no medo, no receio de cair. Não, eu vivo crendo naquilo que o Senhor me disse. Ele disse, não temas. Então o medo não faz parte da vida de um homem e de uma mulher que obedece ou que vive pela fé. No livro de Hebreus capítulo 2, versículo 15, repara o que está escrito. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos que estavam com medo da morte, o medo de cair, o medo de tropeçar, o medo de falhar, então tornaram-se sujeitos à escravidão, à obediência do pecado. Logo, eu não vivo pelo medo, eu vivo pela fé em Deus. A minha fé é que Deus não me deixará ser envergonhado. A minha fé é que o Senhor não me deixará ser confundido. A minha fé é que Ele dará ordens aos seus anjos para que eu, batendo na pedra, não tropece. A minha expectativa é que Deus vai me edificar, vai me fortalecer na fé para eu ter a perfeição, para permanecer na presença de Deus. Muitas pessoas dizem, eu tenho medo de que prosperando eu me desvie do Senhor. Outros, eu tenho medo de que estando de pé, servir ao Senhor, eu toque na glória de Deus. Eu não tenho nenhum desses medos. Eu tenho expectativa que Deus me prospere. Eu tenho expectativa de que Deus me mantenha em perfeição. Quando eu prosperar, o meu coração manter-se para Ele. Eu tenho expectativa de que quando eu entrar no ministério, naquilo que é a glória que Deus tem para mim, eu tenho expectativa de que eu vou permanecer na presença de Deus, eu vou permanecer perfeito na presença de Deus. Logo, o que é que implica permanecer na presença de Deus? É a perfeição em Cristo. E essa perfeição não é humana, a ausência de erros, mas somos aperfeiçoados pela nossa fé em Jesus, a nossa confiança na remissão dos meus pecados pelo sangue de Jesus. E eu quero acrescentar que não só Jesus removeu o meu pecado, mas Jesus também quebrou o ciclo de crenças nos ensinos de demônios, nos ciclos de crenças, de pensamentos, de filosofias humanas ou maneiras que pensamos, maneiras que ouvimos, mas que na realidade são mentiras, são ensinos que demônios trouxeram. Porque uma pessoa quando esteve endemoniada, ela ouvia demônios. E isso produziu neles incredulidade, uma outra crença. Logo, assim sendo, eu tenho de renovar a minha mente para que eu possa crescer na minha salvação. Agora eu possa crescer na confiança à medida que eu agora sei quem Ele é, como Ele age por meio da sua palavra. Você vai se surpreender à medida que você estudar as Escrituras que muita coisa que nós falamos e ouvimos de Deus não está na Bíblia. Deus não é aquele velho de barba branca. Deus não está distante quanto Ele está
próximo daqueles que o invocam. Então, necessidade de você renovar a tua mente para que possas conhecer ao Senhor Jesus. Amém? E através do Senhor Jesus, chegarmos e permanecermos na presença de Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6. Falávamos do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. No versículo 2 diz a doutrina de batismos e imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu gostaria rapidamente de abordar essas pequenas questões aqui. A necessidade de ser batizado, é necessário que você atente para batismo estar no plural. Ok? Quando nós falamos da imposição de mãos, o batismo e a imposição de mãos têm algo muito semelhante. Se reparares, Joana, aqui diz obras mortas e fé em Deus, batismos e imposição de mãos, ou seja, um leva para o outro. E aqui depois ele diz ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Há dias eu ouvi algo muito interessante, que é a crença popular, infelizmente, dentro da religião. Não disse religião cristã, mas não disse do cristianismo, mas da religião que os homens fizeram por meio do cristianismo. O que é que isso quer dizer? Existe a religião cristã e existe o cristianismo. Cristianismo não são filosofias humanas. Religião cristã é o que se faz em nome do cristianismo. Cristianismo é acerca de Jesus, o Cristo. Jesus, ou o Cristo que nasceu, que se fez homem, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo que ascendeu e que está por vir. E essa é a esperança ou chamada consolação de Israel. Glória a Deus. Você vai se surpreender com muitas coisas que não estão na Bíblia. Muitas coisas que se alegam em nome de Deus, coisas que não estão nas Escrituras e que, sem nos apercebermos, nos afastou, quer da confiança, quer da edificação em Deus. Muitos estão distantes de Deus, não querem nada a ver com Deus, alegando até os erros humanos. Ok? Alegando os erros humanos. Mas eu quero focar-me também nessa noite, que eles não apontam para os seus próprios erros. Há um conceito do vitimismo que nós olhamos e dizemos, olha, alguém fez comigo, eu fui magoado, eu fui ofendido, eu fui ferido. Repare bem que esse discurso é só de alguém dizer, eu fui vítima dessa pessoa. Mas ele nunca fala de si mesmo, ele nunca assume a responsabilidade. E nos dias de hoje nós temos, se calhar, como um perigo de que a fé em Deus tem se transformado como um ato de inconsequência ou não responsabilização do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos da fé em Deus, que Deus te ama, que Deus tem um plano para ti, é interessante que você é a vítima do diabo. Você não é o pecador. É interessante que você é a vítima dos maus tratos de alguém. Você não é pecador. É interessante que Jesus morreu na cruz por causa do pecado que alguém cometeu contra ti, não por tua causa. Quando as pessoas estão sentadas a ouvir a pregação, elas até inclusive fazem isso. Aquela pessoa devia estar aqui. Essa era a mensagem para aquela pessoa. Ou seja, o que é a religião cristã para muitos? Eles pegaram dentro do cristianismo e não apontando para si mesmo, como está escrito, se nos julgarmos de ninguém seremos julgados. Então é como uma isenção de responsabilidades. E isso não é a fé em Cristo. A fé em Cristo é que Jesus morreu naquela cruz por causa do meu pecado. A fé em Cristo não era que Jesus morreu para vingar-me dos meus inimigos. De que Jesus está a ver o que fizeram comigo e ele vai se levantar para alguém lhe responder por causa do que ele falou comigo. Não. A fé em Cristo é o perdão do meu pecado. Se Ele me perdoou é porque eu era pecador. Se eu era pecador, eu era o transgressor. E nós temos hoje um sentimento ou uma sensação quase esquizofrénica, se quiser, de pessoas que nunca assumem a responsabilidade de palavras, de ações e astutamente aprenderam agora a esconder-se na fé em Cristo
para fugir das suas responsabilidades, para que não tivessem mais nada a ver com aquilo que são as suas palavras, as suas ações e as suas obras. Amém? Jesus te perdoa, Jesus não te condena à medida que você coloca ou transfere a tua fé sobre a obra dele. Porém, éramos culpados. Ele não nos tratou segundo as nossas obras, mas nós éramos culpados. Aquela cruz era o meu lugar. A partir do momento que eu entendo e aceito assumir essa responsabilidade, algo muda no meu coração. E ele disse, se nos julgarmos a nós mesmos, de ninguém seremos julgados. Quão importante é isso para que nós possamos, como ele disse, alcançar a perfeição. Porque parte da imperfeição, fruto do pecado, logo a seguir ao pecado de Adão, Deus lhe perguntou, quem te disse que estavas nu? E ele disse, não, olha, eu comi porque a mulher que tu me deste, ou seja, nunca foi ele. É sempre a tirar responsabilidade. E a mulher disse, não, foi a serpente. Então o que é que nós vemos na cruz do Calvário? O santo assumir o pecado que não era dele. Mas nós vemos no Éden o pecador a transferir o culpado dele para outra pessoa. Não sei se você está comigo. Não sei se você compreende o que eu te estou a dizer. No Éden, o homem, a síndrome do pecado de Adão e Eva, foi culpar e transferir a culpa dele para outrem. Por isso, na cruz, Jesus recebeu ou houve a transferência do pecado da humanidade para ele. E ele nos transferiu a sua justiça. Eu gostaria que você entendesse isso, que quando nós falamos de perdão dos nossos pecados, não é isenção de responsabilidades. É que a responsabilidade do meu pecado caiu sobre Jesus. Eu era transgressor. Por isso a Bíblia diz, a quem muito é perdoado, muito ama. Mas agora eu pergunto, quando ele diz isso, a quem muito é perdoado, significa que a minha dose de pecado era menor que a tua? Não. É aquele que tem a consciência de quanto ele foi perdoado. Porque há uns que dizem, não fui perdoado, eu até era boa pessoa, eu cumpro os mandamentos, eu só tenho um problema. Qual é o teu problema? Pastor, é que eu tenho inimigos que fazem coisas contra mim. Então eu estou a orar para que Deus me dê a vitória sobre os meus inimigos. Não. Peraí, eu e tu éramos inimigos de Deus. Coríntios nos diz exatamente isso. E aquele nos reconciliou, tendo nós hoje paz com Deus por meio de Jesus. Antes não éramos povo, hoje somos povo. Antes éramos inimigos, e ele disse, hoje não vos chamo mais servos, mas amigos. Então, há uma consciência de irresponsabilidade até nas mensagens ou por meio de muitas pregações que nós possamos ouvir, livros que nós possamos ler. Quer seja má interpretação ou astúcia, como João Batista disse, sua raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Cristianismo não é fuga à responsabilidade. Não. Cristianismo é assumir a minha responsabilidade. Por isso é que a Bíblia diz em Coríntios 7, cada um permaneça naquilo que conforme Deus lhe chamou. Permaneça, não tente mudar a tua história. O ponto é que Deus veio mudar o meu estatuto espiritual, a minha natureza espiritual. E então a minha natureza espiritual, à medida que eu atinjo essa perfeição, eu permaneço no amor que me alcançou, permaneço na fé que me restaurou, permaneço na presença de Deus que eu herdei pela justiça de Jesus. Logo, cristianismo não é isenção de responsabilidades sociais. Muito pelo contrário, eu sou luz do mundo. Muito pelo contrário, eu sou o sal da terra. Logo, cristianismo não é amnistia para eu fingir que eu não falho, para fingir que eu não tenho responsabilidades. Eu gostaria que você captasse isso nessa noite por causa da pureza do Evangelho. Cuidado para que a gente não transforme a pureza do Evangelho como um escape de que eu posso matar amanhã e me esconder e dizer Deus me ama. Eu posso te desonrar e te desrespeitar hoje e dizer o problema só é que você não me perdoa porque Deus me ama. Cuidado, não façamos do amor de Deus algo banalizado, como Jesus disse. Não dê as pérolas a porcos, porque depois de pisarem isso, vos desprezarão. É necessário voltarmos
ao temor ao Senhor, à consciência, a importância dessa grande mensagem. Cristianismo não é um lugar de esconderijo. A presença de Deus alcançamos, como os Salmos 91 diz. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, na presença do Senhor, a sombra do Omnipotente descansará. Mas o que me leva à presença do Senhor é o caminho, que é Cristo. Então o cristianismo é o caminho, é o acesso a Deus. Logo, eu tenho acesso a Ele porque Ele mudou a minha história. Se Ele mudou, então eu tinha uma história que não era aceitável. Então eu não tenho só Deus perdoou, obrigado, sei que me perdoaste, glória a Deus. Não, não, não. É mesmo uma consciência de que eu era inimigo de Deus e eu fazia parte como instrumento de Satanás para destruir, roubar, matar a vida de outras pessoas. Logo, tenho hoje a graça, o privilégio de poder edificar pessoas pela obediência da minha fé a Jesus. Outrora pecador e inimigo de Deus, hoje reconciliado e amado, santificado por meio da fé em Jesus. Amém e amém. Pai Santo, nós queremos orar na Tua presença em função dessa palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Renova nossa mente. Faz-nos, ó Deus, entender a mente de Cristo, para que não transformemos a Tua fé em algo ridículo, algo que o mundo olha e despreza, vendo que a atitude que temos é simplesmente de fugir das consequências ou responsabilidades das nossas ações. Antes, ó Deus, que possamos entender a fé que Paulo pregou em Jesus, a mesma fé que lhe fez não fugir da cadeia quando a cadeia estava aberta. O evangelho que me revelaste, Deus, que possas revelá-los a eles por meio da minha pregação. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Quero te convidar para fazermos um breve intervalo e nós vamos agora, nesse tempo, entrar no louvor. Voltamos em breve. Glória a Deus. Levaste a minha dor naquela cruz, Jesus, tomaste o teu cálice naquela cruz, Jesus. Declaramos teu poder, todos, povos, todas línguas te adoram. Tu que amas as nações, tua vitória tu nos deste. Hoje, nós os que lavamos nossas vestes no teu sangue derramado, declaramos
povos, todas línguas te adoram. Tu que amas as nações, tua vitória tu nos deste naquela cruz. Pai Santo, obrigado. Aleluia. Amém e amém. Naquela cruz tu levaste a minha dor. Amém. Essa letra diz: naquela cruz levaste Minha dor. a minha dor. Eu queria me focar exatamente nessa questão. A pergunta que é feita: na cruz Jesus levou a minha dor ou o meu pecado? Eu queria que vocês olhassem comigo. Essa é uma palavra fiel. Jesus, naquela cruz, levou a minha dor ou o meu pecado? Quando nós falamos da doutrina de batismos, Romanos capítulo 6 fala sobre nos identificarmos publicamente com a morte de Jesus, por causa da nossa transgressão. 2. A imposição de mãos é a transferência da vida de Deus sobre alguém que outrora estava morto. Aí o poder da ressurreição dos mortos. Quando Hebreus 6 fala de o juízo eterno, em João capítulo 16, Jesus disse sobre o juízo eterno, capítulo 16, verso 11 diz que o Espírito Santo traria a convicção do juízo, porque já o príncipe, o acusador dos irmãos deste mundo, está julgado. Muitos ainda pensam que Satanás vai ser julgado. Eu dizia na primeira parte, Ioana, que fruto que eu vou chamar mitos dentro da igreja, que no último dia, no juízo eterno, vai aparecer uma tela que vai mostrar o pecado de Abel, o pecado do Caim, o do sobrinho dele, de Mefibosete, do teu vizinho e da minha vida. Logo, isso produz medo. Isso produz falta de confiança. Se o escrito de dívida que o acusador usava contra a humanidade, cravou ele, publicamente expôs ao ridículo na cruz, e o acusador foi julgado, porque não tem ele mais como me acusar, mas a transgressão que ele causou, Deus lhe julgou por isso. É uma pergunta: como é que é possível você crer nesse mito de que naquele último dia todo o teu pecado vai passar como um ecrã? Não é possível, porque todo o meu pecado, até aquele que eu ainda não cometi, Jesus levou na cruz. Olha a redundância do assunto. Se Jesus levou naquela cruz, como é que Jesus vai nos mostrar nos céus? O que está nos céus, o que nós vamos ver, é o sangue. É o clamor do sangue. Apocalipse capítulo 5 diz: povos, tribos, línguas e nações, ao redor do Cordeiro, falando e declarando daquilo que ele fez, e nada a ver com uma porta nos céus, que tem lá o anjo, não sei se é o Pedro, se é o anjo qual, que é que vocês vão chamar, gostam muito, e que vai dizer então: olha, teu pecado é esse, o pecado dele. Não. Ele disse: servos bons e fiéis, servos do Senhor, entrem no vosso descanso. Ele não vai me apontar mais os meus erros, ele vai apontar o que Jesus fez para mim. O Espírito Santo não vai me visitar em sonhos para me mostrar o que o diabo está a fazer. O Espírito Santo quer te visitar em sonhos e visões para te mostrar o que Jesus já fez, porque ele disse: o Espírito de Deus não falaria de si mesmo, mas de tudo que de mim ele receber. Então, o testemunho do Espírito Santo é sobre o que Jesus fez. Então, descanse, liberte-se desse engano, que amanhã, naquele dia, você vai ter toda a tua vida transparecendo lá, porque nada está oculto, tudo que está oculto vai ser exposto naquele dia. Isso não é verdade, não é bíblico, não foi isso que Jesus falou. Infelizmente, são os mitos que fizeram dentro da religião cristã
confundindo o cristianismo com essas tristes realidades. Eu queria apontar para o louvor. Levastes a minha dor. Quando nós evangelizamos, a pergunta é: deveríamos apontar para a dor do povo? A dor, eu queria nessa noite apontar para as correntes que amarravam o povo. E a pergunta é: a minha mensagem deveria ser dirigida para o arrependimento das obras mortas e para colocar a fé em Deus? Ou eu deveria apontar para a dor do povo? Então nós ouvimos mensagens, você que sofre, você que está nessa condição, desculpa, o que é que lhe levou para aquela condição? Então eu que sofro, vou me sentir atraído por essa mensagem, é verdade que eu sofro. Ainda bem que Deus deu conta do meu sofrimento. E de repente eu agora digo que eu acredito em Deus porque Deus entendeu o meu sofrimento. Ok, isso é verdade. Mas isso faz de mim uma pessoa convertida a Jesus ou que agora transferi a responsabilidade, substitui a responsabilidade de me arrepender daquilo que sufoca a palavra de Deus? Porque alguém me falou de que Deus entende a minha dor. Queridos irmãos, o pecado tem as suas consequências. A ausência de Deus, que essa consequência produz dor. Jesus, quando levou minha dor, não era para que eu deixasse de me arrepender. Ele pagou simplesmente a consequência do meu pecado. Ele pagou o preço do meu pecado e pagou o preço da consequência do meu pecado. O meu pecado produziu a morte. Então ele pagou o preço do meu pecado e também remover a consequência, que era a morte. Porque eu poderia ser perdoado, mas não restaurado. Então a minha pergunta: o que seria a mensagem evangelística? Tira as tuas sandálias, que representam o conhecimento errado que a gente tinha? Ou Deus quer quebrar as tuas correntes? Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade quebrará estas correntes. Então nós temos muitas pessoas que entenderam que Deus levou as dores deles, mas nunca se arrependeram e continuam dentro da igreja como cristãos, mas amarrados. Como cristãos, mas supostamente, mas com crenças erradas, com o espírito de erro operar sobre eles. Não acertam uma, continuam a errar, porque eles não amaram a verdade. E o espírito de erro se apodera deles. Se calhar, atônito, eu procuro entender com misericórdia, sem julgar, sem ser muito pesado sobre essas questões contra alguém. Mas você deveria entender que a forma de você ser curado e restaurado à perfeição é que você tire tuas sandálias. As sandálias, Deus disse a Moisés: Moisés, tira a tua sandália. Mas Deus disse a Moisés para tirar as sandálias dele, que representava o conhecimento que ele tinha. 40 anos Moisés fugiu depois de ter cometido um erro. Se a mensagem não confronta o meu erro, vai ser para confrontar os meus inimigos. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Disse ele a Josué: eu não sou contra ti, nem não sou a teu favor, nem contra teus inimigos. A ideia de que Deus vai se vingar e te ajudar a vingar dos teus inimigos, esquece isso. Isso não é a mensagem da fé. Jesus te disse: ama os teus inimigos, ora pelos teus inimigos. E por isso é que nós temos agora um povo dedicado contra o meu inimigo, a orar contra o meu inimigo, e eu nunca atento para o problema em mim. Daí nós temos muitas pessoas com perturbações emocionais, psicológicas dentro da igreja, porque elas não assumem a responsabilidade que lhes pertence unicamente a elas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque ele estava a fugir da ira vindoura, mas alegando os romanos são os nossos inimigos. E é por isso que eles escolheram Barrabás, o homem que lutou contra os seus inimigos. E eles não queriam arrepender-se, dizendo: nós, como nós filhos do diabo, como o pecado em nós?
Então eles combateram o justo, porque eles não queriam vir para a luz, porque as suas obras eram feitas nas trevas, num conhecimento distorcido, num conhecimento fora da presença de Deus. Logo, a pregação do Evangelho deveria e deve unicamente apontar para a remoção das minhas sandálias. E removendo as minhas sandálias, eu renovo a minha mente. Então, no livro de Efésios, capítulo 6, Paulo disse: tomai a armadura de Deus. E um dos aspectos da armadura de Deus é a preparação, as sandálias que representam a preparação do Evangelho de Cristo. Era a instrução no Evangelho de Jesus. Se você remover as tuas sandálias, então o Senhor te instrui na mente de Cristo. E uma vez que você é instruído no conhecimento da verdade, a verdade te libertará. Estou tristemente cansado e agastado de ver pessoas que dizem ser cristãs, mas presos nas mentiras do diabo, combatendo os inimigos deles, mas cheios de incredulidade, cheios de evidências de que eles não se arrependeram, de que eles não são libertos das mentiras que sempre fizeram, inclusive, sempre criaram inimigos. Porque, queridos irmãos, como um homem pensa, assim ele é. A maneira de eu pensar é a maneira que eu me posicionei, a maneira que eu me posicionei criou circunstâncias. Então nós temos que entender que nós não viemos até Deus, oh Deus, olha as minhas circunstâncias, vinga a minha vida, Deus faz isso. Não. Enquanto nós estamos a olhar para, olha Senhor, vê como é que nos rodeiam os nossos inimigos, vê como é que eles nos afrontam, vê como é que eles fazem. A questão é, se te julgares a ti mesmo, de ninguém será julgado. Então a mensagem evangelística deveria apontar não para a opressão dos egípcios, mas para as sandálias que te impedem de andar na presença de Deus. O arrependimento, o chamado ao arrependimento é a renovação da mente, para que coloquemos a nossa confiança em Deus. E incrivelmente, foi isso, ou podemos assim resumir o ministério de Moisés no início. Moisés entendeu que Deus quis lidar com os inimigos do povo de Israel. E nisso, ele matou um homem e ficou foragido 40 anos. Porém, olhando, 40 anos depois, quando Deus lhe encontra, Deus não disse: Moisés, vamos ter com os teus inimigos. Vim fazer justiça. Deus disse: tira as tuas sandálias. A ideia é que o cristianismo é para você mudar o mundo. É o mundo em ti que você tem que lidar. Você é solamente responsável por lidar com o mundo em ti. E então, quando você for luz, você será luz para o mundo. Quando você for sal, você será sal para esse mundo, para essa terra. O grande problema é que nós estamos a fazer de Deus o nosso aliado para contra os nossos inimigos, ao invés de Deus o Redentor contra a vergonha e a nudez do meu pecado. Deveríamos, a minha pergunta é, anunciar Deus que vai vingar os nossos inimigos? Ou Deus que nos ordena a tirar as nossas sandálias? Então ele disse: apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo perante Deus, para que possamos, pela renovação da mente, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eis a razão pela qual muitos que se dizem até a orar, pagar promessas, fazer isso, fazer aquilo, eles não entendem porque que Deus não lhes concede mais. Por quê? Por estarem focados nos seus inimigos e não focados em lidar com o inimigo na vida deles, que é o conhecimento errado. Então a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento deturpado é o que te mata. Queridos irmãos, essa falta de conhecimento não é filosofia nem biologia. A falta de conhecimento, João 17, verso 3, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro. Por essa razão, Deus amou o mundo de tal modo que Ele enviou seu único Filho, para que aquele que nele cresce tivesse o conhecimento de Deus, para que ele não perecesse. Que conheçam a ti, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, por meio de Jesus Cristo. 2. A palavra de Deus nos fala profundamente no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 12, que nos é dado o Espírito de Deus, para que possamos conhecer aquilo que já gratuitamente nos foi dado. O Espírito de Deus é a fonte, é o canal de revelação. Paulo então orou em Efésios: eu oro depois de ter ouvido falar da vossa fé, para que Deus vos conceda na sua sabedoria e entendimento o Espírito de revelação, para que abra os vossos olhos, para que vejas aquilo que já é gratuitamente
te dado. Depois a palavra de Deus também fala sobre Deus ter te dado o cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. A perfeição em Cristo é também a perfeição doutrinária. Ou seja, você não distorce o versículo. Quando ele disse Deus proverá, ele providenciou para si um cordeiro. O cordeiro que em João 29 diz ele que remove o pecado. Esse mesmo cordeiro que removeu o pecado, no livro de Hebreus capítulo 12, é chamado o autor e o consumador da minha fé, para que eu então seja feito, como Efésios 1, verso 6 diz, nele feitos agradáveis ao Senhor. Gostaria de ler Efésios capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 1, no versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nos fez agradáveis. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor é aquele que começou em nós, é aquele que provocou em nós esperança, é aquele que fez em nós o convite, e na obediência da fé é ele quem te capacita para cumprir por meio da perfeição que ele provoca em nós. E qual é a nossa perfeição? Não temas. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Logo, queridos amigos, eu te convido a desenvolveres um estilo de vida perante Deus. De olhares para o teu coração e procurar saber perante a tua verdade como é que eu estou. Perante a tua palavra, aonde é que eu estou. Pare de brincar de vítima e de se justificar a si mesmo contra os teus inimigos. Não, eu só pequei por causa da mulher que me deste. Não, realmente, a serpente que puseste no jardim é que me convenceu. E além de mais, ainda me disse que tu não querias que eu fosse como tu. Então, a mulher que tu me deste, ele culpou a Deus. E Eva culpou Adão. Agora, quem é que é a serpente? Quem é que é responsável? Ninguém assumiu a responsabilidade. Cristo assumiu essa responsabilidade. Logo, característica da velha criatura, não assume responsabilidade. Característica da nova criatura, criado para governar, um homem e uma mulher que assuma a responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz que o justo é usado como leão. Davi, o que é que disse a Bíblia? Eliabe, que significa Deus é Pai, o comando do exército de Israel, cheio de medo por causa de Golias. Saul, o valente, com os ombros mais destacados que qualquer homem na face da terra. O que é que Saul fez? Acobardava-se por causa da mentira na boca daquele gigante. O que é que Davi fez? O protótipo do justo, o protótipo de Jesus. O que é que ele fez? Ele assumiu. E quando ele assumiu, lhe atacaram, dizendo, conhecemos a tua arrogância. É necessário que você entenda. O justo ele é usado como leão. Ele assume responsabilidade. A Bíblia diz, fui jovem, sou velho, nunca vi o justo implorar por pão. Por quê? Porque o justo é usado como leão. Ele assume a responsabilidade. Quando Deus disse, Isaías, quem irá por nós? O que é que Isaías fez? Eu irei, Senhor. Eis-me aqui. O que é que nós vemos hoje, pessoas? Hebreus capítulo 2, verso 15. Com medo da morte, sujeitam-se ao pecado. Com medo da escravidão do pecado, ou com medo da morte, sujeitam-se à escravidão do pecado. O justo é aquele que sai dela por causa da confiança, da ousadia que ele despertou no Senhor. O autor e o consumador. Aquele que começou essa boa obra em ti, também ele concluirá essa obra em ti. Eu quero, nessa noite, que você se encoraje, à medida que nós terminamos, a ser um homem e uma mulher conscientemente. Que em Cristo você é agradável nele pela fé. Pela fé. Então eu pergunto-te nesse final, Joana, deveríamos falar das lutas, das nossas fraquezas, ou deveríamos falar das nossas feridas? Ai, Deus, eu estou assim, Deus, eu estou assado, estou tão triste, Senhor, eu estou tão triste, a novela ainda não começou. Ou nós deveríamos dizer ao Senhor, o bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu quero evitar, não consigo evitar. Misericórdia. Ele é o Redentor para aquelas ovelhas que esperam nele.
O que deveríamos fazer? Deus, eu oro nessa noite, fogo sobre os meus inimigos. Oh Deus, me incendeia até que eu arda. O que é que deveríamos estar focados? A pergunta é qual delas? Porque quando nós permitimos luz sobre as nossas trevas, é quando nós brilhamos mais do que ao invés de apontar como uma lanterna, olha o pecado do outro, olha a transgressão do outro. Creia no teu Redentor e é também Redentor para os outros. Amém? É também o Redentor para aqueles que são. Infelizmente, uma vez eu ouvi da boca de alguém a quem eu preguei o Evangelho, foi liberta de possessão demoníaca grave. Foi liberta de hábitos ocultos de bruxaria grave. E quando eu lhe disse, prega o Evangelho para essas pessoas, ela disse, em alto e bom som, eles não merecem. Quando você pega na fé em Deus, para fazer Deus aliado das tuas transgressões, é falta de temor. Mas a quem muito é perdoado, Ele muito ama. Isso é perfeição. De confessar a mente de Cristo, ser a mesma motivação, a mesma palavra em diferentes circunstâncias. Que o meu Deus, o bom Deus, se revele a ti e a tua casa e a tua nação. Glória a Deus. Não deixe de nos seguir nas nossas páginas nas redes sociais, Arte e Fé, YouTube, Facebook e também Instagram. E também aceda ao nosso website www.artefé.org, onde você tem acesso ao nosso aplicativo que você poderá usufruir da rádio online e de muitos outros recursos lá disponíveis para a tua edificação. Todos os dias, às 18 horas, bem como também o programa, um excelente programa, às 15 horas, de segunda a sexta, a Igreja em Casa. Um maravilhoso programa onde desfrutamos da comunhão com Deus e uns com os outros. Joana, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos amanhã. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. A casa é sua, Senhor. Aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o seu nome cresça, enche este